Tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Vitor e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo escolhas de relógios vintage até R$ 1.000. Bom, obviamente existem inúmeras opções de relógios vintage até essa faixa de preço. Eu escolhi 10 hoje, até por conta de o vídeo ficar muito extenso se eu começar a mencionar várias e várias peças. Então hoje a gente faz mencionando apenas 10 relógios que eu acho interessante até esse valor. E qualquer coisa, futuramente a gente faz mais um vídeo do mesmo tema, mencionando peças diferentes. Pode ser? Então, vamos iniciar pelo clássico, né? Oriente 3 estrelas, não podia ser diferente. Um relógio que é produzido aí há mais de 50 anos. Desde a década de 70 vem sendo produzido até hoje, atualmente, 2024, ainda existe esse modelo. Claro que nesse meio tempo existiram algumas mudanças visuais e também mudanças no mecanismo. E é essas mudanças que fazem eu gostar mais do modelo antigo. Eu tenho aqui um 3 estrelas desse vintage que eu estou mencionando, que é esse daqui, ó. É um modelo com vidro de acrílico, coisa que os novos não possuem mais. Os novos têm o vidro de cristal, né? Vidro mesmo, mineral. Esse meu tem alguns detalhes que valorizam ele um pouco mais, como por ser original, o acrílico é original ainda, o polimento também é original. Então talvez uma peça dessa venha a custar os R$ 1.000 que a gente está mencionando. Mas você consegue algum em um estado de conservação um pouquinho pior que esse, talvez sem uma pulseira original, ou com algum detalhezinho no mostrador, um relógio um pouquinho menos bem cuidado, bem conservado, por R$ 500 tranquilamente. Talvez 600 se for um pouquinho mais bem conservado. Mas uma peça dessa impecável não vai nem chegar nos R$ 1.000 que a gente está comentando como teto do nosso orçamento nesse vídeo. Então eu acho que é uma baita opção, principalmente esses mais antigos, porque tá vendo esse impulsor de calendário na parte superior? Então, esse impulsor aqui movimenta o dia da semana, coisa que os orientes mais novos não têm mais. Então, os mais novos têm a ausência desse impulsor. E outro detalhe é que os mais novos, eles têm algumas peças aí na parte do calendário do mecanismo que são de plástico, coisa que nesse antigo não, a pecinha é de metal. É raro de acontecer, mas eu já vi essa pecinha de plástico estragar com maior facilidade do que essa de metal. Então a gente pode dizer que numa peça dessa, num Oriente 3 estrelas vintage, década de 70, 80, a gente tem um relógio ainda mais resistente e com aquele atributo estético que, na minha opinião, é mais agradável, que é conter o impulsor do calendário na parte superior da caixa. Então essa seria a nossa primeira opção, facilmente encontrado até R$ 1.000, e tem aí inúmeras opções de caixa, cor de mostrador, estilo de pulseira, para você escolher. Segunda opção tem que ser o rival do Oriente 3 estrelas, o Seiko 6119. Esse já não é mais produzido com esse calibre até hoje em dia, mas existem inúmeras opções aí da década de 70 que você pode estar escolhendo. O mais tradicional é o Seiko 6119 8093, que foi o modelo de caixa mais vendido, é o mais comum de se encontrar também, caso você for buscar por algum hoje em dia. Mas existem algumas outras opções. Por exemplo, eu tenho aqui um 8470, 6119 8470, com mostrador verde, uma peça bem bacana, também com a pulseira original, que vai dar uma valorizada um pouco maior no relógio, vidro acrílico, assim como o Oriente 3 estrelas, então não é vidro cristal. Uma peça bem bacana, que provavelmente vai ser mais raro de se encontrar do que o Oriente 3 estrelas, e o preço vai se aproximar mais dos R$ 1.000, que é o nosso teto do orçamento. Mas mesmo assim, você encontra uma peça dessa bacana, um 6119 bem íntegro, por até R$ 1.000 tranquilamente. Se não tiver com a pulseira original, vai conseguir por valor bem abaixo do que o nosso teto aí, na faixa de R$ 600, tranquilamente, tá? E é uma baita peça também, é um relógio tão resistente quanto o Oriente 3 estrelas. O Seiko 6119 tem a fama de ser muito robusto, um relógio que, se você deixar numa gaveta jogado por 50 anos e pegar ele depois dos 50 anos, ele tende a funcionar ainda se você chacoalhar ele. Então, quanto à funcionalidade, não tenho o que falar. E o visual desses mais antigos aí são bem bonitos também. Você tem várias opções de cor de mostrador. Tem verde, tem azul, tem o tradicional que é o branco e o preto. Talvez algumas cores vão ser um pouquinho mais raras de se encontrar e mais caras se você encontrar, mas opção é o que não falta. Então, como terceira opção, a gente retorna para a linha dos Orientes, só que agora é uma opção para quem gosta de um relógio um pouquinho maior.
ou seja, um Oriente KD, ou também conhecido como King Diver, que são esses orientes com caixa bem maior. No caso desse meu, ele tem o calendário duplo e oposto. Então ele tem um calendário na parte esquerda e uma janelinha de calendário na parte direita. Esses daqui são os modelos mais antigos e mais raros de se encontrar, mas você consegue uma peça exatamente igual a essa, com o calendário duplo aqui na parte direita. Ou seja, vai ser o calibre 46-941, porque esses com janela oposta dividida, na maioria das vezes são os calibres 1942, que são calibres mais antigos do Oriente. Mas você consegue um relógio desse hoje, um Oriente KD, pode ser o King Diver, que é o KD, pode ser o WD, que é o World Diver, tem também o SK, que é um pouquinho mais rápido de se encontrar, que é o Sea King, ou o SW, que é o Sea World. Mas você consegue relógios desse modelo, KD King Diver, até R$1.000 com bastante facilidade. Antigamente, há poucos anos atrás, era até mais fácil de se encontrar por R$500, R$600. Hoje em dia vai ser um pouco complicado. Talvez você realmente tenha que desembolsar os R$1.000 para achar um bom, bonito e bem conservado. Mas com certeza acha, dando uma pesquisadinha acha, e é uma peça bacana porque é um dos poucos relógios antigos, década de 70, aí, que vai ter um tamanho bem grande. Então, o Oriente tradicional tem 37 milímetros, esse daqui tem 40 e pouco. Eu acho que tem que medir depois certinho, mas deve ter uns 42 milímetros, esses mais antigos, ou talvez 40, mas já é um relógio bem bacana, bem grande, né? Então, essa seria a nossa terceira opção. A quarta opção é um relógio da marca Tecnos, então agora a gente sai um pouquinho dos japoneses e vai para os suíços, só que é um Tecnos bem diferenciado, é o Tecnos Jump. Não sei se vocês já ouviram falar, mas como funciona um relógio Jump, não só o Tecnos, mas qualquer outro relógio Jump Hours, né? Basicamente existem janelas, como se fossem janelas de calendário, que tem um disco dentro, como se fosse um disco de calendário também, mas em vez de ele representar a data, ele vai representar o horário. Então aqui, ó, é 12h48 mais ou menos, na representação desse Tecnos nesse exato momento. É um relógio que tem que ficar bem atento na hora de comprar, por quê? Porque o disco, principalmente do calendário, que é aqui na parte das 6 horas, ele tende a dar um pouquinho de problema, tá? Se o relógio não foi bem cuidado e está com a manutenção em dia, ele tende a emperrar o disco aqui e não pular a data do calendário corretamente. Então é um relógio que facilmente se acha abaixo dos R$1.000, mas tem que ter algumas cautelas aí, porque primeiro, a caixa dele não é de aço, é uma caixa em metal, então para achar uma bem conservada não vai ser tão fácil assim. E tem o detalhe do mecanismo, que pegar um que está funcionando perfeitamente é bem raro. Esse meu aqui, por sorte, está revisado, está funcionando perfeitamente, mas eu vou dizer que assim, ó, a cada 10 unidades que estão sendo anunciadas hoje em dia, talvez umas 7 não estejam com bom funcionamento, e as outras 3 vão estar. Aquelas 3 que estão com bom funcionamento e manutenção em dia, o preço tende a dar uma elevada em 50% pelo menos. Mas mesmo assim, pegando um inteiro perfeito de funcionamento e bem conservado, você vai achar na faixa de R$1.000 tranquilamente. Então, a nossa quarta opção ficou ali como um Tecnos, um relógio suíço. E a nossa quinta opção, a gente volta para o Seiko, para os japoneses, só que agora não 6119, um modelo um pouquinho diferente. Esse também vai ser uma loteria achar nessa faixa de preço de R$1.000, se você buscar com a pulseira original. Como vocês podem ver, eu tenho um exemplar aqui com a pulseira original. Aí vai ser um pouquinho caro, mas qual relógio primeiramente a gente está falando, né? Esse daqui é um Seiko calibre 6106, é um Seiko que o pessoal popularmente chama de foquinha. Por quê? Porque no caseback dele ele tem uma foca, um desenho de uma foca. Esse modelo aqui, especificamente, é o M110. Existem alguns outros Seiko Sea Lion, Seiko Foquinha, de outras referências, M88, se eu não me engano. Tem um que tem a caixa mais quadrada, não tão arredondada. Então, tem opções de modelo para você se divertir buscando e encontrar aquele que mais te agrada. Mas esse aqui eu acho muito bonito, que é o M110. Esse meu está ainda com a pulseira original, que é uma pulseira rara de se encontrar. E ele está em perfeito estado de conservação de mostrador, e o caseback está muito novo também. Geralmente os casebacks desse relógio, caseback para quem não sabe é a tampa do fundo, e geralmente o caseback está bem arranhado.
E a foquinha que é desenhada no caseback é o que manda no valor desses relógios. Se ela estiver bem conservada e bem visível, ele tende a subir um pouquinho de preço. Se ela estiver muito arranhada ou não estiver mais visível, o valor tende a cair um pouco. Mas uma peça dessa daqui hoje, em perfeito estado de conservação, sem a pulseira original, vai estar abaixo dos R$ 1.000. Com a pulseira original, como esse meu aqui, aí já vai estar um pouquinho difícil de se encontrar nessa faixa de 1.000. Talvez suba um pouco o valor. Mas sem a pulseira original, eu garanto que abaixo de 1.000 consegue. Eu já vi vários anunciados na faixa de 600, 700 reais, em ótimo estado como esse meu, só não tem a pulseira original. Mas, para quem não liga tanto, é uma baita opção de compra também. É um relógio bem diferenciado, não é tão fácil de se encontrar como o 6119, por ser um pouquinho mais antigo. Esse modelo 6106, ele tem o hack, então quando você puxa a coroa dele para o segundeiro, é um modelo um pouquinho mais diferente, mas que vale a pena dar uma pesquisada. Se você encontrar um bem conservado até esses R$ 1.000, vale a pena comprar, que é um baita de um relógio. Então agora a nossa sexta posição vai ficar com um relógio suíço novamente, um relógio Mido. Relógio Mido, que é uma marca muito antiga e é produzido até hoje. Aqui a gente tem um Mido Power Wind, é um relógio aí da década de 40, 50, relógio automático, tá? O detalhe dessa peça aqui, desses Midos dessa época, né, que são modelos assim mais militares, vamos dizer assim, é que o tamanho deles é um pouquinho pequeno, tá? Então essa peça aqui, ó, deve medir uns 33 a 34 milímetros no máximo. Então depende muito do seu gosto para tamanho. Se você gosta de relógios assim um pouco menores, show de bola, é uma baita opção. Se você gosta de relógios um pouco maiores, talvez não seja ideal para você. Mas uma peça dessa daqui hoje, ó, é um Mido, o meu aqui todo original ainda, que é a coroa original, tudo certinho, só a pulseira não mais a original. Mas uma peça dessa hoje também vai se encontrar facilmente abaixo dos R$ 2.000, tá? Um bem conservado, funcionando bem, revisado, na faixa de 700, 800 reais dá para encontrar. Claro que tem algumas pessoas aí que pedem um valor bem acima do que realmente vale, então é questão de pesquisar um pouco e procurar um vendedor que venda as peças com valor coerente, né? Mas um relógio desse hoje está facilmente abaixo dos R$ 1.000. E é uma boa opção, é um relógio automático da década de 40, 50, ali a transição do relógio a corda para o automático, né? Alguns modelos desse Mido Power Wind vão estar vindo com um calibre bumper, tá? Que é um calibre onde o rotor não dá uma volta de 360 graus completa. Então ele vai até certo ponto, bate numa mola, retorna, bate em outra mola, mas continua sendo um relógio automático, o que não causa problema nenhum no funcionamento dele. Mas é que o bumper é a transição ali, como eu mencionei, entre o relógio a corda e o relógio puramente automático, que é aquele que o rotor dá a volta completa, né, de 360 graus. Mas é uma baita opção também, é um relógio com muita história, é um relógio bonito, e, poxa, de uma marca, né, Mido, que hoje produz relógios caríssimos. Não caríssimos, mas se você for pegar um Mido bacana hoje, você vai pagar ali 6, 7, 8 mil reais. Então, você tem a opção de ter um Mido, um relógio suíço legal, por menos de 1.000. Baita opção. Agora, então, como nossa próxima colocação, temos um diver, o único diver da lista que eu vou estar mencionando, que é um relógio que provavelmente quem gosta de vintage conhece, que é o Sikura. É um relógio famoso, antigo, e ele é bem bacana porque ele é um modelo diver de mergulho, né? Que tem esse bezel característico dos relógios diver. O problema desse relógio também, como o do Tecnos, é que a caixa dele não é em aço, então quase sempre ela vai estar bem desgastada, é uma caixa de metal, né? E isso vai influenciar bastante também no valor da peça, se vai ser mais cara ou mais barata. E claro, o estado do mostrador também, né? Se tiver muito destruído, tende a ser mais barato. Esse relógio não tem um baita de um movimento, o movimento na verdade é bem simples. Tem até que tomar um pouco de cuidado, tá? Com não deixar esse relógio cair no chão, porque ele é realmente simples. Mas é uma peça bacana, bonita, que o pessoal tá valorizando um pouquinho de uns anos para cá, tá? Tem muitos anunciados aí acima de R$ 1.000, mas com calma, pesquisando bem, também você encontra abaixo de R$ 1.000 sem muito problema, tá? Na faixa de R$ 800, tem alguns anunciados hoje, talvez não em ótimo estado de conservação, mas existem.
Então até R$ 1.000 tranquilamente você encontra um Sikura desse também, que promete ter uma resistência bem profunda à água. Não é bem assim. A gente sabe que eu já ouvi de amigos que esse relógio não tem uma resistência tão alta à água, gente que realmente colocou no pulso e foi para a mar, foi para a piscina e deu problema ali, acabou entrando água no relógio. Mas claro, um relógio vintage a gente também não pode abusar, né? Um relógio desse é da década de 70, tem 50 anos. Então, para quem gosta de só utilizar no dia a dia e não ter pretensão de colocar o relógio na água mesmo, é uma boa opção. Embora seja um diver, é aquele diver meio falso, né? A gente não pode confiar 100% na estanqueidade dele quanto à água. Então a nossa próxima escolha vai ser um relógio que eu não tenho aqui para mostrar para vocês hoje, mas vai ser o único relógio alarme que eu vou estar mencionando dentre os 10. Eu poderia falar do Seiko Bellmatic, que talvez seja um dos relógios com alarme mais baratos que existam hoje no mercado, mas como eu já mencionei o Seiko Foquinha, que é o 6106, já mencionei o 6119, eu não queria mencionar novamente um Seiko. Então eu vou trazer um relógio um pouquinho mais diferente para vocês, que é um Tecnos Alarm Date, que é um Tecnos Alarme da década de 70. Ele tem um alarme mecânico dentro dele, bem bacana, tá? É um modelo ali que tem também várias opções de cores também para você escolher. Já vi vermelho, azul, verde. É um relógio grande também, assim como o Bellmatic, assim como o Oriente KD. Talvez ele não seja tão grande quanto o Oriente King Diver, um pouquinho menor, mas é um relógio grande, ele deve ter ele na faixa dos seus 40 milímetros. E é uma peça bem interessante porque é um relógio que contém alarme. Se você for atrás hoje de um relógio novo com alarme, com certeza vai ser bem caro, independente da marca, mas é uma complicação que tende a não ser muito barata, principalmente no relógio mecânico, né? E não quartz. E essa peça hoje, eu vou deixar um insert aqui no lado para vocês estarem vendo, ela vai ficar facilmente abaixo de R$ 1.000, tá? Ali na faixa de R$ 800 você encontra algum bem conservado e talvez até R$ 1.000 você encontre um todo original, bem conservado, com o mostrador original, com a pulseira original assinada Tecnos, no estado que tem que estar mesmo, que é perfeito de conservação. Então, uma baita opção até R$ 1.000 também. Um relógio diferenciado que contém alarme. E se você não quiser partir para o Tecnos, pode dar uma pesquisadinha também no Seiko Bellmatic. Eu não vou comentar muito a respeito dele hoje, porque não é o foco. Mas dá uma pesquisadinha ali, Seiko Bellmatic, talvez você goste um pouco mais do visual dele, ou tenha mais afinidade com a marca Seiko. Pode ser uma boa opção também e você encontra facilmente até R$ 1.000. Como nossa penúltima menção, então, temos o Ricoh. O Ricoh é uma marca de relógio que não é tão conhecida. Foi produzida ali na década de 70, batia de frente com o Oriente, com o Seiko. Não teve a mesma fama que a Oriente e a Seiko tiveram, mas vendeu um pouco esse relógio. Eu tenho uma coleção, não é especificamente esse modelo que eu vou estar mencionando agora. Então, como eu não tenho, eu vou deixar um insert aqui no lado para vocês estarem dando uma olhada em como é a peça. Mas é um relógio grande também, é bem no estilo desse King Diver, é um relógio assim de 40 e poucos milímetros. Se você conseguir com a pulseira original, perfeito, porque ele tem o terminal redondo na caixa, então ele aceita uma pulseira com o terminal redondo também, arredondado no caso, né? E a pulseira original tem esse terminal arredondado, então fica muito harmônico se você conseguir um com a pulseira original, porque ela vai se encaixar perfeitamente na caixa. E é um relógio bem bonito, ele tem várias informações na parte central do mostrador, nas bordas também, ele é bem colorido, é um relógio bem interessante. Para quem quer optar por alguma coisa grande, antiga, que não se encontra tanto, né? Não existiam tantos modelos grandes como eu mencionei anteriormente, antigamente, e você quer fugir um pouquinho do tradicional, que seria um Oriente KD, ou eventualmente um Seiko Bellmatic, ou até mesmo aquele Tecnos Alarm Date que eu mencionei há pouco, você pode fugir então para um Ricoh, um Old Timer. Não é tão fácil quanto um Oriente para se encontrar, quanto um Seiko Bellmatic, mas vez ou outra aparece. Eu vou dizer que recentemente apareceu coisa de 2, 3 meses atrás no Mercado Livre, perfeito, em impecável estado, por R$ 800. Então estaria dentro do nosso orçamento e aquele que eu vi anunciado estava em perfeito estado. Então é uma opção legal também para quem quer uma peça assim um pouquinho mais diferente e de um tamanho grande. E como a nossa última opção, também uma marca que até então eu não mencionei, um relógio Camille. Camille é um relógio suíço, uma marca suíça bem antiga, e que na década de 70 e 80 ali produziu bastante relógio, bastante design diferente, com vários mecanismos diferentes também. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é um Camille Jet King,
também é uma peça um pouco rara de se encontrar no Brasil. Esse meu eu paguei menos de R$ 1.000 e já vi outros anunciados posteriormente da minha compra, né, depois de ter comprado, por menos de R$ 1.000. Então você facilmente consegue nessa faixa de preço. O difícil é encontrar um anunciado, mas quando aparece por preços abaixo de R$ 1.000, com certeza, R$ 800, R$ 700 você acha, fácil. Ele é um relógio diferenciado porque ele tem um mecanismo AS dentro, né? Um mecanismo bem diferente, porque ele tem um duplo calendário, que não é tão comum de se ver, né? Ele tem esse calendário aqui na parte inferior, nas 6 horas, e tem também lá em cima nas 12 horas. É uma opção, né? Uma alternativa também para quem gosta daquele modelo famoso da Rolex, que é o modelo Presidente, né? Que tem também o calendário nas 12 horas, e esse do Caminho, inclusive, com o calendário em português. Então ali em cima, como vocês podem ver, a data está escrito em português. Esse meu com a pulseira em couro, mas você acha também que a pulseira original em aço Camille, talvez passe um pouquinho dos R$ 1.000, chega a 1.200, 1.300, mas se você optar por pegar um sem a pulseira original, vai ficar abaixo dos R$ 1.000. Coroa assinada, o fundo, o caseback dele é bem legal, tem um desenho bem bacana da marca Camille, e é uma peça legal. Esse meu aqui tem 37mm, 38 mais ou menos, e ele é bem bonito, veste muito bem no pulso, tem um formato arredondado. Vidro ali também é acrílico, não é cristal, mas é algo comum, né, dos relógios vintage. Eu acho que é uma baita opção, um dos meus favoritos desses que eu mencionei aqui hoje. Eu tenho há bastante tempo, uso o meu bastante, e poxa, até R$ 1.000 é uma peça diferenciada mesmo. Se você conseguir encontrar algum anunciado, vale a pena estar fazendo a compra, porque é uma peça rara de se aparecer e que com certeza muita gente que gosta de relógio vai te perguntar que relógio é esse. Principalmente ali pela posição do calendário nas 12 horas, que é algo um pouco incomum de se ver, né? Bom, basicamente hoje seria isso, pessoal. As 10 peças que eu trouxe para vocês são essas. Qualquer coisa, futuramente a gente pode estar fazendo um novo vídeo mencionando novas peças nesse mesmo estilo, ou talvez mudar o nosso orçamento, aumentar um pouquinho mais, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000. Aí a gente pode trazer algumas peças diferentes aqui também, mas referente ao vídeo de hoje seria isso, beleza, pessoal? Qualquer coisa, deixem aqui nos comentários qual relógio que vocês mais gostaram, ou se teriam alguma sugestão de outro relógio antigo até essa faixa de R$ 1.000, que na opinião de vocês fosse mais interessante do que esse que eu mencionei hoje. E a gente se vê em breve, beleza? Valeu!